E é feito de tinta acrílica, né? Orgânica. Tudo muito orgânico, muito natureza. E não pode tocar, tá? Don't touch, it's art. E aí, gente perdida? Tá começando mais um Não Pode Tocar. Eu sou o Rodrigo Hipólito e é muito, mas muito provável que eu seja o apresentador desse podcast. Esse é o episódio número 11 da nossa terceira temporada, no qual nós vamos conversar sobre livros de artista. E eu já pergunto aqui pro meu companheiro de bancada, Titi, você já mastigou algum livro na última semana? Não sei se é uma prática sua, mas eu tenho certeza, aliás, assim, os registros de que a Nori já comeu um livro, né, Fabiana? Nori é devoradora de livros. É porque eu acho que livros podem ser comidos, né? Essa é uma conclusão que talvez a gente chegue aqui hoje, que livros eles podem ser devorados. A gente não precisa imaginar livros apenas para serem lidos de modo mais tradicional. Esse é o nosso tema aqui de hoje, então, livros de artista. Antes da gente ir para a pauta do episódio, para a gente discutir sobre esse assunto, vamos para aqueles recadinhos iniciais, né? Eu vou lembrar a quem nos escuta que se você chegou aqui agora, Não Pode Tocar é um podcast sobre teoria, história, crítica e prática de arte. A gente lança episódios todo domingo. A gente tem aqui o Não Pode Tocar, que é esse que você escuta agora, com conversas, entrevistas, ensaios e experimentações sonoras. Tem também o Pataquadas, no qual a Alana de Oliveira repercute as principais notícias do mundinho da arte, e o Não Pode Chorar, no qual a gente conversa um pouco sobre desventuras da vida e tenta pensar em maneiras criativas de lidar com elas. O Não Pode Tocar está em todos os agregadores, todos os tocadores de podcast e também nas plataformas comumente usadas para ouvir música. Segue a gente para não perder nenhum episódio. Tudo que a gente comentar aqui vai ficar linkado na descrição, na postagem desse episódio, que está em notamanuscrita.com. Acesse notamanuscrita.com para que você possa verificar os links para o que nós comentarmos e também para os nossos perfis pessoais do Twitter e do Instagram. O perfil oficial do podcast é comandado pelo Titi, não é, cachorro? Isso, vai todo mundo lá em @nãopodetocar, segue o tio no Twitter e no Instagram para ganhar uns lambejos. Aproveita que você tá aí, você acessou notamanuscrita.com e verifique no final da postagem o link para o nosso PicPay, através do qual você pode colaborar para que esse projeto tenha continuidade a partir de R$1. A partir de R$1 por mês você pode ajudar na ração do Titi e para que a gente continue a postar episódios toda semana. A gente tem 3 planos no PicPay, R$1, R$2 e R$5. O que for mais confortável para você ou qualquer doação esporádica vai nos deixar muito felizes. Caso você não possa colaborar financeiramente, o compartilhamento, a indicação do Não Pode Tocar para novos ouvintes é uma super ajuda, além de comentar com a gente. A gente fica muito feliz de receber comentários. Podem ser críticas, sugestões de novos conteúdos, complementos ao que a gente discute nos episódios. Você encontra a gente além do Twitter e no Instagram, também através do e-mail naopodetocar@gmail.com. Dados esses recados iniciais de praxe, vamos lá para a pauta do programa, porque hoje a gente vai conversar um pouco sobre esses objetos estranhos que são os livros de artista. Apesar da gente poder falar de experiências poéticas e formalmente transgressoras em livros desde que os livros existem, livro de artista é uma categoria que inclui algo mais. Quando a gente considera livros de artista, a gente deve também pensar no que nós consideramos como artista, no momento em que essa categoria passa a ser utilizada para designar certos objetos pensados
e produzidos como arte. Se a gente não pensasse nisso, a gente ia chamar de livros de artista qualquer coisa que fugisse ao que nós convencionamos pensar como livro desde pelo menos o século XVI. Cadernos de viagem dos riscadores dos séculos XVIII e XIX, as experiências gráficas do William Blake, manuscritos medievais indecifráveis como o manuscrito de Voynich ou quaisquer cadernos de esboço. Não é esse o caso. Tanto por conta de o que nós consideramos como artista e trabalho de arte hoje serem coisas distintas do que eram em outras épocas e lugares, quanto pela elasticidade da própria ideia de livro. A gente tem que pensar de maneira diferente. Seriam os livros definidos apenas pela função da leitura no formato de códice? Se as formas e as funções dos livros forem expandidas, o que nos permitiria diferenciá-los de livros de artista? Será que você já entrou em contato com um livro de artista e você não sabia? Será que você já pisou num livro de artista? Você pode ter comido um livro de artista sem saber. Isso seria um risco, pois ele poderia estar contaminado. Você costuma comer carne crua? Os seus alimentos são exemplares únicos ou são múltiplos? Questões simples e embaraçosas como estas no episódio de hoje. Mas antes, talvez seja melhor a gente começar por questões mais urgentes, sérias, complexas e extensas, como: o que raios é um livro? E eu vou jogar essa pergunta para Fabiana, apesar de eu saber que ela detesta quando a gente joga perguntas para ela, porque fica parecendo professor perguntando para aluno, né? Que bom que você lembrou desta minha reclamação. Eu me sinto muito, ai meu Deus, estão perguntando para mim, socorro. Por mais que na pauta já esteja escrito. E também porque eu tenho dificuldades, às vezes, com perguntas dessa forma. O que é tal coisa? Como se define tal coisa? E eu começo a me perguntar várias questões, e a gente vai perguntando, até a gente chegar à conclusão de, pera, tem muitas questões que estão envolvidas numa só pergunta. Quando a gente fala sobre o que é esse livro, o que é um livro, imaginem que a gente está lidando não só com o objeto, com essa coisa que a gente deu esse nome de livro, mas com tudo aquilo que envolve o seu uso. Então, se a gente for pensar, tá, como que eu vou reconhecer um livro? Eu vou andar pela rua, tropecei em um livro. Como que você reconhece e diz, ai, foi um livro? Geralmente você vai pensar, ele é um elemento muitas vezes retangular, ele tem quatro margens, né, 4 bordas, sendo que uma das limitações, elas estão fixas, ela está fixa e as outras estão ali perfiladas e que formam esse objeto, que vai ter ali dentro algumas páginas, você tem uma encadernação, uma capa, um conteúdo, um significado e algo que você vai ler. O livro, muitas vezes, quando a gente fala, a gente está lidando com a ideia de leitura. Tá, mas só dessa definição que ela é mais básica, de pensar em página, capa e leitura, a gente já tem uma série de questões aí no meio, né, de pera. Então, esse livro pode ser que ele tenha uma página. Se ele tiver uma página, ele ainda é um livro. Ou se esse livro não for retangular, ele for quadrado, ele for redondo, né, circular, ou se ao invés de serem páginas de papel, como a gente está acostumado, a gente tiver um livro que é feito de páginas de espelho, ou páginas de metal, ele ainda se considera como, a gente ainda vai considerá-lo como um livro? Então, acho que dentro dessa pergunta, a gente começa a perguntar vários outros pontos do que vai formar de fato esse livro, e essa experiência do livro. E aí, quando eu falo experiência, eu também estou falando de sujeitos. Eu lembro muito quando alguém me pergunta da relação de livro, de quando você não lê um livro, de quando você chega numa livraria e você vê de longe algum livro, você acha ele muito interessante, você chega perto, você folheia, mas você volta para casa e não consegue lembrar exatamente o que era o conteúdo, como ele era, você lembra só de um ponto. No caso desse livro que eu estou imaginando, era um livro que ele era completamente vermelho. Sabe quando você tem uma impressão gráfica em que todas as páginas, quando o livro está fechado, você vê que ele é um bloco vermelho? E eu nunca li esse livro, não sei o título, mas para mim ele continua sendo um livro, mesmo que eu não tenha lido.
Essa relação com o livro, ela muitas vezes é uma relação que ela fala de uma história, da formação desse objeto como uma identificação desses elementos para formar um livro, mas que também fala de uma modificação com o tempo, né, em relação a essa história. Nossa, eu tô me embolando um pouco, né? Viu como é que faz o efeito? Fabiana, o que é um livro? Não, você estava falando de livro vermelho, eu lembrei, cortando completamente aqui, porque é isso que a gente faz, a gente escreve uma pauta para não seguir plenamente a pauta, né? Mas eu lembrei de um exemplo de livro de artista, que é são dois nomes que a gente deve citar em outros momentos no programa, que é o Paulo Bruschi e o Daniel Santiago, que são dois artistas fundamentais para a arte contemporânea no Brasil. Eles têm um livro chamado Volume Superior, Volume Inferior, de 1990. É um livro de artista. E são 2 volumes. No entanto, quando a gente pensa em volumes de livro, a gente tende a imaginar que o conteúdo de um livro começa horizontalmente num livro, vai ter uma pausa e aquele conteúdo vai continuar horizontalmente em outro livro. Só que o que eles fazem é pegar um livro de capa dura, grosso, vermelho, e eles cortarem esse livro ao meio, fazerem um corte horizontal no livro e separarem a parte de cima e a parte de baixo. Então o primeiro volume é a parte de cima, o segundo volume é a parte de baixo. E obviamente você não vai conseguir ler o livro você vai ter que ler os 2 volumes ao mesmo tempo, se você quiser ler o livro, mas não é uma questão de você pegar o livro e abrir para ler, né? É um jogo com a própria ideia de livro e com como que nós acompanhamos uma informação no livro de uma certa maneira e quando não pensamos sobre aquilo, nós tendemos a imaginar que aquele é o modo natural de se ler, de se observar um livro. Isso pensando no modo como nós lemos, né, ocidentalmente e no alfabeto latino, da esquerda para a direita. A gente tende a imaginar que livro é isso e que você vai passar as páginas e continuar a leitura no mesmo sentido que a gente costuma contar a linha temporal, da esquerda para a direita. O antes está à esquerda, o depois está à direita. A gente conta o tempo assim. A maneira como a gente lê tem relação com a maneira como a gente imagina o tempo. E a gente espelha isso na forma do livro e esse é o jogo desse livro. Volume superior, volume inferior. Cortar esse livro pela metade e ele é vermelho. E eu lembrei, né? É uma outra experiência, né, com livro. Ou quando a gente começa a ler mangá, por exemplo, né, que você vai numa leitura que não é essa da esquerda para a direita, e aí você vai passar as páginas, quando a gente tem uma impressão que respeita isso, ao invés de você passar a página para a próxima, como seria dessa leitura, né, entre esquerda e direita, você volta uma página e você fica completamente perdido, porque as primeiras vezes você vai passar a página como se fosse ocidental, mesmo que você esteja se esforçando em não fazer isso. O cérebro fica meio bugado nesse sentido. Quando a gente pensa em livro, por muitas vezes a gente tentar, dentro dessa relação com o livro, se localizar na sua leitura, naquilo que o livro traz como conteúdo, a gente esquece muitas vezes a materialidade, tudo aquilo que me envolve e como que a nossa relação se modifica a partir disso, né? Se eu tenho um livro que ele é grande, que ele tem, sei lá, umas 500 páginas e que ele é bem denso, como que vai ser a sua relação de levar ele para a cama para você ler antes de dormir? Se esse livro, você, sabe, pega no sono e ele cai em cima de você. É um livro pesado caindo em cima de você, sabe? Todas essas relações, elas implicam muito no modo como a gente vai utilizar o livro. E mesmo para reconhecê-lo, quando a gente começa a estudar mais a fundo o que é um livro, qual que é a história desse livro, né? Se a gente pensa na formação do livro como um códice, né, que seria essa encadenação, esse herdeiro direto, né, do livro em si, dessa formação que eu estava falando antes, né, da encadernação, e não como rolo, né, a gente tem essa definição, né, essa diferenciação entre um material que ele seria como rolo e aquilo que vai dar origem ao livro, principalmente a partir do século IV, como um códice. Mas a própria história do livro, nessa origem de códice, né, pelo próprio nome códex, vem, na verdade, de tabuinhas, eram páginas em madeira e cera, que eram utilizadas para você, esse era o nome, né, que era o códex, para você poder usar, para os monges eles poderem, e os copistas, fazer o treino da escrita. Então você tinha uma tábua
que ela era mais funda, assim, como se, enfim, fosse realmente como uma página, e ela era preenchida por cera. Então, o copista e o escriba, ele ia ali e escrevia naquela cera, treinando a sua escrita. E aí que a gente tem uma origem da própria palavra do códice, que depois vai se tornar também essa identificação com a ideia de livro, né, e com ler. Mas dentro de toda essa história de como que a gente vai se relacionando com o livro, a gente percebe que a materialidade do livro, ela é muito importante, e que muitas vezes, durante o processo de leitura, a gente percebe de um modo secundário essa materialidade, mas que na verdade ela é também um ponto essencial para a leitura. Né, seja ali, como a gente estava falando, né, dessa relação de cortar o livro na horizontal, ou se a gente pensa num livro mais tradicional, que você tem essa formação entre texto e imagem mais comum, né, de você ter algo mais harmônico entre essas duas linguagens no livro, mas que tem detalhes dentro da impressão, que muitas vezes a gente vai ser guiado o nosso olhar dentro da leitura do livro, sabe? De você ter pontos ali que guiam essa experiência. Ou seja, se a gente está falando de livro, a gente está falando de intencionalidade dentro do próprio livro, de como que se espera que o sujeito ele utilize aquele material, não só do manusear, mas ao mesmo tempo também do que se espera dessa apreensão inicial, e que isso vai muito além. Mesmo quando a gente tem um livro que ele é formado por texto, esse texto ele é escrito, mas o modo como a gente lê, o modo não só no sentido de qual é a sua bagagem pessoal em relação, né, a sua vida, que você faz de inferência na leitura, mas ao mesmo tempo também aquilo que está ao seu redor. Se você pode pegar o mesmo livro e ler durante uma tarde chuvosa, vai ser diferente de você pegar esse livro, sei lá, ler na varanda, ou ler enquanto alguém está fazendo faxina, sabe? Essas relações, elas implicam muito dentro da leitura. Então o livro, ele não fica preso só dentro desse espaço. E muitas vezes, quando a gente vai tentar definir um livro, a gente traz mais uma relação que ela é material e do significado. Ou seja, né, você tem as páginas, você tem a formação do texto, às vezes pode ou não ter imagem, às vezes pode ter só imagem. Será um livro que só tem imagens, ele continua sendo livro? Ou qual a relação também que a gente tem nessa relação, né, do texto e da imagem? A gente vai mudar os nomes, por exemplo, quando a gente tem um livro que ele é um livro que possui imagens, livro com imagem, é diferente de um livro ilustrado. Um livro com imagem, muitas vezes, ele é um livro em que as imagens, elas estão em uma proporção muito menor do que um livro ilustrado, né? Não só em proporção de quantidade, mas de diálogo com o próprio texto, e que já é diferente de um livro-imagem, que a gente tem imagens apenas, e que é uma outra linguagem. Mas não deixa de ser um livro. Então, muitas vezes, essas relações que se estabelecem dessa experiência do sujeito com o livro vem muito de como ele se apresenta para esse sujeito. Mas, inevitavelmente, quando a gente pensa em livro, a gente vai ter o livro material, né, a questão da matéria, mas o autor, seja escritor, ilustrador, quem se envolve nessa autoria, e o leitor. Pelo menos esses três pilares, eles se envolvem na ideia de livro. Pensando nisso, assim, tô me recordando aqui talvez de um dos primeiros exemplos que, quando se começa a estudar sobre livro de artistas, ele vem à tona, que é o do primeiro livro de artista do Ed Ruscha. Acho que é no início da década de 60, 1961, 62, que é um livro chamado 26 Postos de Gasolina. Ele é usado muito como exemplo para poder fazer essa diferenciação entre um livro ilustrado e um livro imagem, e um livro imagem que ele apresenta alguma outra coisa. No caso de 26 Postos de Gasolina, o que você tem é o que o título indica. Você tem imagens de 26 postos de gasolina, que são os postos que existiam entre a cidade de Los Angeles e Oklahoma. E o Ed Ruscha publica o livro que ele contém apenas isso, as imagens desses 26 postos de gasolina que indicam aquele trajeto, partindo de Los Angeles e indo para Oklahoma. Então ele não está submetido a nenhum texto, e ele não está pensando nenhuma outra narrativa que não seja referência àqueles espaços comuns que estão ali naquele deslocamento, que também é um deslocamento extremamente comum, né? E como que isso também vai influenciar o modo da recepção desse material?
não só a recepção no sentido do manusear, do apreender como leitor, né, até o leitor, esse nome já fica complicado quando a gente pega um livro de artista como esse, né, que você tem ali as imagens, mas não só em relação a essa recepção, mas também em relação, muitas vezes, a uma recepção das instituições, tipo, como que você vai classificar, como que você vai enquadrar essa produção, ainda mais quando a gente fala de década de 60. Eu acho que esse trabalho é do início da década de 60 ainda, né? Eu lembro de algo assim, de uma biblioteca, não lembro se era em Washington, ela tinha recusado esse livro, ela rejeitou de ter esse livro na sua coleção. Eu lembro que teve um caso desse livro ainda que foi muito interessante, porque ele foi classificado depois numa biblioteca pública como meios de transporte, porque não tinha ainda essas designações, né, como livro de artista ou mesmo livro-imagem, porque até mesmo quando a gente fala de livro-imagem, por mais que dentro da literatura, principalmente dentro da literatura infantil, que a gente vê mais exemplos dessa relação, ainda historicamente é mais recente, né? Na década de 60 a gente teria uma outra experimentação, mas não dessa forma, não ao ponto de se alterar as classificações, e é justamente quando a gente para de reconhecer um elemento dentro dessas normativas daquilo que o enquadra, é que a gente vai buscar outros nomes, né, outros termos, já que aqueles já não satisfazem. E se a gente for pensar em questão de livros de artista, a gente tem aí um elemento a mais, porque a gente está falando não só pensando, igual eu estava falando antes, de livro-imagem, nesse sentido do peso da imagem dentro do livro, mas a gente está colocando uma outra classificação, que é a presença do artista dentro da produção de um livro. Como que a gente vai lidar com tudo aquilo que vem ao redor do que é artista, do que é produção artística. E essa relação também com os livros e com a literatura. Porque se a gente for pensar, daqueles 3 elementos que eu tinha falado antes, né, desse corpo do livro, mais o autor, mais o leitor, a gente passa dentro desse autor a ter um conflito muito grande. E esse conflito acaba tendo um reflexo ainda maior dentro, não só da experiência do sujeito, mas principalmente também do corpo do livro. Vai ter uma alteração. E na medida que a gente tem essa alteração, o que uma instituição que ela é mais tradicional, ela vai fazer? Ela vai ou classificar inicialmente errado, né, errado no sentido que a gente pensa hoje, ou ela vai rejeitar, porque isso não cabe dentro dessa instituição. E a gente vai percebendo que na década de 60, a partir da década de 60, a gente tem esses elementos que saem da linha do que seria apenas um livro. Esse apenas um livro, ele tem um peso muito grande de como que você vai classificar alguma coisa agora só como um livro e diferenciá-lo de um livro de artista. E aí pensando, né, nesse sentido, de quando a gente começa a ter um estremecimento daquilo que a gente reconhece como livro, tem um ponto que o Paulo Silveira, ele vai falar no livro, né, A Página Violada, que é uma das referências, né, em relação a estudos de livros de artistas e de livros de modo em geral. Ele fala assim que tem uma coisa terrível sobre o conceito de livros de artista, que é que ele tem todos os defeitos dos conceitos de arte, de artista e de livro. Então, se você queria todos os problemas em um só, aí a gente tem os livros de artista. Por isso que a gente vai ter uma extensão muito grande, muitas vezes, de desacordos entre a questão teórica do que seriam esses livros e livros de artista, assim como acontece em relação ao livro, por conta do modo como ele se articula entre essa relação entre o livro e o artista e o campo artístico, né? Pensando um pouco nisso, tal, a pessoa começa a estudar livros de artista, talvez agora até tenha mais material, né? Tem mais material para ter uma noção melhor sobre isso. A gente vai deixar linkado aqui na descrição do episódio, na postagem, alguns materiais de textos até teses e livros. Esse livro, inclusive, do Paulo Silveira, ele é disponível online, gratuito também, pela Cielo. Então ele vai estar com o PDF linkado aqui na postagem. Pra gente ter algumas noções, assim, porque claro, uma opinião, uma análise minha, mas eu percebo uma série de confusões quando se tenta falar sobre o histórico de livros de artista. E muito por conta dessa falta de desenvolvimento ali do debate sobre as mudanças da concepção do papel de artista. Então, se a gente fosse pegar experiências poéticas que envolvem livros, a gente poderia voltar, como eu comentei no começo, até a gênese do livro. Os primeiros livros que a gente poderia se considerar, eles já têm experiências poéticas. Mas o que a gente considera que seja artista mudou muito com o tempo.
o que a gente considera que seja um trabalho de arte mudou muito com o tempo, e se a gente for pensar só nos últimos 100 anos, isso também mudou bastante. Como essas mudanças elas são muito recentes, no momento de tentar construir um histórico da categoria de livro de artista, me parece que algumas pessoas fazem confusões. Eu vou dizer que fazem confusões principalmente pesquisadores da área de arte que não se dedicam tanto a entender a história do livro. Compreendem muito de história da arte, compreendem muito do desenvolvimento das transformações do papel de artista, do papel de público, do papel de crítico, do próprio trabalho de arte, mas não entendem muito da história do livro. Uma dessas confusões, por exemplo, e que às vezes me incomoda, é encontrar quase sempre no momento de construir esse histórico e explicar que no século XX a gente tem uma mudança no entendimento de papel de artista, as caixas do Marcel Duchamp como gênesis de livro de artista, ou como precursores de livro de artista. Eu não consigo perceber relação entre essas caixas que o Marcel Duchamp fazia e o que a gente passa a entender como livro de artista. E essa confusão também, eu imagino que ela acontece porque o nome do Marcel Duchamp é muito importante para a gente entender a mudança no sentido de artista, no modo como a gente pensa o artista a partir da década de 60 principalmente. O Marcel Duchamp produz nas primeiras décadas do século XX e já durante no final da década de 20 ele vai parar de produzir como artista. Mas ele vai começar a produzir alguns itens que referenciam a sua produção. E um desses itens são a Caixa Verde, por exemplo. Caixa Verde, ela é de 1934, ela é uma caixa com várias reproduções de quase todos os trabalhos que ele fez. Pinturas, objetos, ready-mades, e você vai ter miniaturas desses objetos ali. Praticamente tudo que ele produziu vai ter uma referência dentro da Caixa Verde, que no fim das contas é um grande portfólio dele, com objetos, no caso, que eles se tornam especiais por terem sido pensados e confeccionados pelo Marcel Duchamp. Mas isso não me parece se relacionar com o debate a respeito do livro e nem tem o interesse de se apresentar como um livro, mas sim como uma caixa repleta de objetos, quase como um grande portfólio. E tudo bem, é muito interessante isso. Não se fazia isso até então, dessa maneira. Duchamp decide fazer dessa maneira, o que é bem interessante. Por conta dessa confusão, o Duchamp ele é importante para se entender a concepção de artista, mas não necessariamente aquilo ali seria importante para você entender do que se trata o livro de artista. Aquilo está incluído nesse histórico. E como você inclui essa caixa, você começa a incluir quase todas as caixas. Vai lá, artista fazer caixa e inclui as caixas de artista em histórico de livro de artista. E já que se coloca todo tipo de caixa, a gente encontra algumas que, honestamente, elas podem ser um pouco criticáveis, assim. Quem vai criticar a mania de assinar caixas que se tem hoje? Você tem box para tudo. Você entra num blog, você entra num site de cultura pop e as pessoas vão querer te vender caixas mensais, você vai assinar, pagar tanto por mês e vai receber uma caixa. Isso não é nenhuma novidade. E eu acho engraçado de encontrar algo um pouco similar com as Fluxus Box. E sei, muita gente ama o Fluxus, e Fluxus foi muito importante para a arte contemporânea, mas não necessariamente tudo que saiu da Fluxus ele é tão interessante assim. E as primeiras Fluxus Box, honestamente, eu considero um pouco problemática se dar tanta importância para elas. Do que se tratava? Você tem ali o grande líder da Fluxus, que é o Jorge Maciunas, e um outro grande nome que é o Dick Higgins. E os dois, no começo dos anos 60, eles começam a reunir materiais dentro de caixas e vender essas caixas como Fluxus Box. E o que tinha nessas caixas? Objetos que eles compravam em feiras de curiosidade, passeando por Nova York. Eles reuniam aqueles objetos variados em caixas, entendiam que todos aqueles objetos, cada um deles era um ready-made, e vendiam aquelas caixas com aqueles objetos. Isso me parece parece que isso é uma extensão descabida da estratégia duchampiana, e no caso daquelas Fluxus Box que reúnem esses objetos comprados à torta direito por Nova York e vendidos como uma construção de arte do Dick Higgins e do Maciunas, não me parece tão interessante. Depois a gente vai ter outras Fluxus Box que reúnem trabalhos de vários artistas integrantes da Fluxus. Então cada artista vai produzir um trabalho, vai ter um ou outro item, e aquilo ali vai compor uma caixa que ela pode ir para uma coleção, ser vendida, como normalmente era o caso. Isso, então, em alguns casos é interessante, em outros não, mas em
De toda maneira, o que a gente tem ali é essa estrutura caixa reunindo diversos objetos como uma pequena coleção. Às vezes isso se comportava como um múltiplo, eram objetos repetidos, com pequenas diferenças, talvez, que eles seriam comercializados como múltiplos. Isso para mim é uma coisa. Livro de artista surge como outra. E necessariamente, para a gente chamar de livro de artista, vai ter que trabalhar com a ideia de livro. Vai ter que ter a intenção de trabalhar com a ideia de livro, que essas caixas para mim não fazem. E quando a gente pensa na ideia de livro, sim, o Ed Ruscha, por exemplo, ele vai estar ali entre um dos primeiros que estava interessado em brincar com a ideia de livro, assim como mais pro final da década de 60, o Art and Language, o Arte e Linguagem, que é um periódico em inglês, que já tem vários nomes que trabalhavam nesse periódico, nesse coletivo. Tá, Rodrigo, pera, calma. Deixa eu dar uma interrompe aqui, porque você trouxe várias questões que eu acho interessantes e eu comecei a fazer tanta anotação que até hoje eu tô me perdendo nas minhas anotações. Porque você começou falando dessas relações com as caixas e tudo mais, e, gente, você tá só o ranço hoje, né? Mas isso é super compreensível, sabe? Porque isso mostra não só essa sua irritabilidade com relação não só à caixa verde, dessa tentativa de forçar uma herança do livro de artista em cima dessas produções das caixas, essa sua irritabilidade mostra um pouco, de certa forma, um reflexo também das discussões que estão ao redor da ideia de livro de artista, de o que cada teórico, enfim, o que a gente vai considerar dentro desse campo do que é esse livro de artista, que é um pouco daquilo que o Paulo da Silveira estava falando, né? A gente tem todos esses defeitos dentro. Se a gente tem uma produção que ela vem de questionar o espaço, como que isso vai chegar a livro de artista? Se tem uma produção que ela questiona o tempo, como que ela chega ao livro de artista, sabe? Toda a produção que ela tem uma intencionalidade dentro do campo artístico, ela vai chegar de uma forma diferente quando se fala de livros de artista, mas é preciso, como você disse, né, ter essas duas dimensões, tanto o livro quanto o artista, quanto o artístico, né, nesse sentido. E eu muito vejo que essa relação complicada entre as caixas vem dessa própria cisão da ideia entre livro de artista mais relacionado ao livro, que guarda a ideia de livro de uma forma muito mais clara, não ideia nesse sentido de você ter uma perpetuação do formato do livro, algo assim, mas de você reconhecer que ali dentro tem um questionário, o livro tem um dizer do livro, né? O livro ele entra em questão dentro dessa produção. Diferente, por exemplo, de livros-objetos, alguns tipos de livros-objeto, que por mais que a gente fale livro-objeto, eles muitas vezes vão cada vez mais caminhando para um lado artístico que se afasta do que é um livro, né? Se a gente pensa livros de artista que eles alcançam ali a sua maturidade na década de 60 para 70, como você disse, se a gente for tentar achar esse histórico anterior, ele é muito extenso, mas na década de 60 e 70 ele tem uma maturidade maior, e na década de 80 a gente vê uma aproximação maior com a escultura. E dentro dessa relação com os livros-objeto, essa herança da caixa verde, essa herança com essas outras formações de caixa, talvez ela tenha uma relação um pouco mais próxima. Vai depender, novamente, de como que a gente considera essa questão do livro de artista, porque ele é tão múltiplo nesse sentido de trabalho com a ideia de livro, que quanto mais ele se afasta ou se aproxima da ideia de livro, são diferentes as suas heranças, são diferentes os seus, da fonte de onde ele bebe, digamos, né? Muitas vezes, quando a gente fala dessa relação da caixa, seja da caixa verde ou outros tipos de caixa, como do Fluxus, tem uma relação muito forte com caixa de memória, com você guardar coisas, você trazer um conteúdo que ele vai ficar ali dentro com seu significado, numa síntese que vai contar uma história, uma memória, enfim, mas não deixa de ser, de certa forma, uma caixa de memória discursiva de diferentes formas, mas que ela está reunindo ali esses elementos cotidianos ou elementos que falam de um processo. Isso é uma intencionalidade. Isso pode se tornar um livro de artista? Sim, depende. Então, não dá pra gente, muitas vezes, querer achar uma linearidade dentro dessa história, que é algo que a gente já, em outros episódios, a gente já questionou tanto, né? Você querer achar uma linha certinha que vai... não, primeiro surgiu a caixa verde, depois este livro de artista, depois este que deu origem àquele, e a gente sabe que não é bem assim. Até porque quando a gente fala livro de artista, a gente está trabalhando com campo artístico, mas a gente está trabalhando com toda a ideia de desenvolvimento da ideia de livro, com todo o seu histórico dentro da questão do livro. E aí a gente fala não só de literatura, das letras, mas a gente está falando também das artes gráficas, a gente está falando de todo um discurso da imagem, de todo um discurso da palavra,
da oratória, tudo isso entra junto. Não dá muito pra gente excluir. Por isso que eu acho que a discussão em cima do livro de artista, ela às vezes pode ser tão confusa, porque a depender do ponto que você parte para encontrar as referências, vão ser referências diferentes. Não dá pra gente pegar um livro de artista, como a gente estava falando, né, desses 26 poços de gasolina, e acreditar que a caixa verde é sua origem mais direta, né? É uma relação completamente diferente. Ou outro tipo de material, enfim. A gente está falando de origens diversas. E essa experiência com o livro de artista, ela vai depender muitas vezes de... Nori, sossega, Nori. Nori batendo na porta, desculpa. Dessa relação, muitas vezes, com o próprio histórico da teoria em cima do livro de artista. Se a gente tem ali dentro dessa parte de teorização, e isso o livro do Paulo Silveira, ele faz muito bem, né, acho que é no primeiro capítulo já, que ele vai falar sobre essas definições e indefinições do livro de artista. Ele faz um levantamento bibliográfico de modos como que se definia esse livro de artista. Então, não necessariamente buscando em si essas origens, mas mostrando como que isso é muito confuso e é complicado mesmo, porque a própria definição e o reconhecimento dessa categoria de produção como livro de artista, como uma categoria artística, ela vem de uma pluralidade tão grande de origens que vai depender muito como essa pessoa que está teorizando, ela vai trazer isso para dentro do trabalho. Quais são as suas referências realmente? Não dá pra gente juntar dentro de uma coisa só. Por isso que muitas vezes isso vai ficar complicado. Tanto que tem alguns autores que vão falar dessa diferença entre livro de arte, por exemplo, que é esse livro em que você fala sobre arte ou sobre artista, né? A gente tem ali uma questão do assunto. Um livro de artista no sentido que o artista, ele é o autor, mas aí a gente vai ter o livro-obra também, que é essa relação mais próxima de uma obra de arte que se remete a um livro. E a gente vai tendo tantos e tantos termos que cada vez mais, dentro de um campo mais atual, a gente tenta não separar tudo, né, nessas confusões de termo, para conseguir abarcar o máximo possível dessas lacunas e, na verdade, mostrar que existem essas lacunas dentro do entendimento, porque essas lacunas também são importantes e vão depender muito como que a gente vai relacionar para fora do campo artístico. Igual a gente estava falando, os livros de artista, eles se modificaram muito, né, depender de como que eles se relacionam com a ideia de livro, mas o livro em si também se modificou muito. Quando eu penso em um livro, por exemplo, do Bruno Munari, né, que a gente tem ali, acho que é A Noite Escura, ele teve muita dificuldade, acho que foi na década de 60, não lembro agora, desculpem, mas ele teve muita dificuldade na época para conseguir... É 80, Bruno Munari. É 80? Não, Bruno Munari é 80, mas ele já começa a produzir da 60, acho que ele está produzindo como design, ou é 70, não lembro. Eu sei que os livros ilegíveis é década de 80, mas tem um livro um pouco anterior que ele lida com um texto, que ele tem ali as imagens, mas o modo como ele trabalha dentro desse livro, o poder ali da imagem, discursiva da imagem, não era bem aceito ainda, dentro da questão de impressão do livro, de você conseguir convencer uma editora a investir dentro dessa impressão. Mesmo hoje a gente tem, lógico, um campo cada vez mais alargado de discussões sobre essa ideia do que é o livro e de o que você consegue explorar dessa configuração de página, mas ainda assim é muito difícil você conseguir explorar esse material ao máximo, a depender do campo em que você se encontra. Tudo isso eu quero dizer o quê? Que é difícil dentro dessas definições e que vai depender muito do que a gente tem de um discurso do que é livre, de um discurso do que é essa produção artística. Não dá pra gente fazer essa linha retinha e achar que tudo está relacionado a livro de artista, porque senão qualquer coisa vai ser livro de artista. E aí, eu lembro de um trecho desse livro do Paulo Silveira. Eu tô citando muito ele porque ele é um livro assim de base, né, inicial para se estudar livros de artista. Ele é um livro tranquilo de ler, sabe, de uma leitura gostosa. Ele tem algumas pausas de um certo humor em alguns momentos, tanto que ele usa uma citação, não lembro exatamente quem que era, eu acho que era até num contexto político, mas ele fala assim, que se anda como um pato e fala como um pato, é um pato. Para falar dessa relação com o livro de artista. Então, poxa, se tá se comportando como um livro, tá falando como um livro, então é um livro. Seja livro de artista ou não, a gente tá lidando com uma ideia de livro. E aí ele vai trazer depois outros autores que vão fazer justamente o contrário, né? De fechar um pouco mais esse entendimento. De, peraí, se não é um livro, então não é um livro e ponto.
Ou seja, tudo depende. Depende porque a gente está falando de categorias que têm um histórico muito grande de várias questões que estão no meio, né? Não, até pra não parecer que eu tô dizendo que livros de artistas teriam que ter uma certa forma, uma certa aparência, que eu comentei do Art and Language, como eles publicavam revistas, pode parecer que é essa a reação. E não, ali a gente tem uma questão específica que é, aquele grupo de artistas consideravam que a expressão da linguagem escrita se apresentava como obra de arte. Então, quando eles publicavam textos, para eles aqueles textos eram trabalhos de arte. Então, aqueles livros, aquelas publicações, elas eram trabalhos de arte. Mas não é uma questão da forma. A gente pode pensar em outro exemplo que foge a essa forma livro, e até anterior ao Ed Ruscha, que eu citei anteriormente, que é o Livro da Criação, da Lígia Pape, que é de 59. O Livro da Criação, ele se desdobra numa pesquisa poética a partir de poemas visuais. Então a Lígia Pape estava estudando e produzindo poemas visuais, e a partir desses poemas visuais ela vai criar essa série de estruturas visuais abstratas que ela chama de livro da criação. Então o que você tem é um conjunto de poemas visuais que ele está apresentado no espaço. Ele não vai ter a típica forma de um livro, mas ele é mais diretamente relacionado ao que a gente entende por livro de artista. Acho que é sempre interessante lembrar isso, de que a gente não está falando de formas específicas, mas que no momento em que se estabelece uma categoria e a gente a estabelece para poder ter mais facilidade para estudar algumas produções, é interessante que a gente observe alguns parâmetros. Então, se estabeleceu a categoria livro de artista, há alguns parâmetros para que objetos possam ser enquadrados dentro dessa categoria devem ser observados. E existem diversas outras que elas têm essa mesma função. Vai criar uma categoria para ter essa função. O que não é uma obrigatoriedade para se estudar a história da arte. A gente pode abrir mão dessas categorias para poder estudar as relações entre esses diversos tipos de produção. E tudo bem. Então não precisa tentar enquadrar todas as coisas dentro de uma mesma categoria para a gente poder ter uma história mais fluida, né? Que é um pouco do que a Fabiana estava comentando agora. Mas aí fica também essa explicação de que a minha afirmação não é no sentido de que exista uma forma base para a gente chamar de livro de artista, ela é bastante variada. Até porque se a gente está falando dessa relação com livro, as formas vão ser muito variadas, não só quando a gente pensa em livro, mas já ia falar, não sei, eu me perdi, porque eu estava aqui buscando, você vai falando, eu vou buscando coisas, né, eu estava buscando os livros poema do Ferreira Goulart, que eu acho que é década de 50 também, 50 para 60, se eu não me engano, e é muito interessante porque alguns desses trabalhos que estão ali junto com, deixa eu ver se eu acho aqui, que estão ali mais próximos com as letras, com a literatura, eles vão trazer uma discussão em cima do livro de artista que tem uma aproximação visual mais forte com o livro, mas isso não significa que cada vez mais eles vão se tornando livros de artista, sabe? Se a gente pega esses livros poemas do Ferreira Goulart, eles são livros para você ter uma leitura que parte da experiência, que ela é uma experiência corporal, que ela é uma experiência que fala de um ler que não é ler por palavras, mesmo que a gente esteja falando de livro. E aí quando você fala isso dessa questão das várias formas que a gente vai explorar dentro do livro de artista, eu lembro de uma exposição, eu lembro, mas não lembro, né, porque eu lembro que eu fui numa exposição, mas eu não lembro o nome da artista, mas eu lembro que era uma casa e que dentro dessa exposição, que era só sobre livros de artista, na parte tinha um terraço, e a gente subia nesse terraço e tinha um livro de artista. Estava escrito ali, livro de artista não sei o quê, que era o nome do título da obra. E eram várias placas de vidro que eram para captar ali o reflexo da paisagem ao redor de uma forma mais singela do que um espelho, e que era bem interessante, porque pegava a claridade, né, pegava ali os raios do sol com as sombras da árvore que tinha em volta, mas que se não fosse o título escrito livro de artista, taranã, eu não queria pensar, ou que tivesse numa exposição só sobre livros de artista, eu não ia fazer essa associação. Então, o quanto que é complicado também quando a gente força essa fronteira extensa da ideia de livro de artista. Porque, por um lado, a gente precisa, para falar sobre uma coisa, para dar nomes, delimitar, para que essa comunicação ela aconteça, para que eu fale sobre determinada coisa e a outra pessoa compreenda do que eu estou falando, mas, ao mesmo tempo, quanto mais eu amplio, maior o risco também é de eu perder a relação que tinha com um discurso originário que era livro de artista.
né, da consideração desses dois campos. Porque se eu só considero o campo artístico, plástico e visual, no sentido de reprodução de paisagem, um discurso nesse sentido, qual que é a relação com o livro? Essa relação, ela tem que aparecer de alguma forma, que não seja só o título de uma obra. E ela, muitas vezes, mesmo que ela não seja instantânea, mas ela tem que estar junto dentro desse processo, sabe? O processo do discurso, o processo do entendimento e da relação com o sujeito que está ali diante daquela obra. Se essas placas de vidro, que eram mais de uma, acho que eram 4 placas, elas não estivessem encostadas na parede, como se fossem quadros, sabe, dispostos em quadros, elas estivessem uma sobreposta à outra, como se fossem folhas e páginas, talvez essa relação fosse um pouco mais direta, sabe? De você ter uma justaposição, uma fluidez da leitura, que é algo que, quando a gente está lendo, você tem essa relação muito forte com a página, porque na hora que você começa a virar a página, você já busca a primeira palavra, ou você já busca o primeiro ponto de uma imagem, sabe? Você tem aquela experiência da transição, e que é uma transição que ela não é também linear, ela é uma transição, muitas vezes, da justaposição, da imposição de algo que vem depois no anterior. Se isso aparecesse dentro do discurso daquela produção, seria mais fácil compreender aquilo como um livro de artista. Brincar com as fronteiras do que é um livro e brincar com as fronteiras do que é um livro de artista não vai perder a ideia de livro, ou de uma ideia de livro mesmo que seja mais fluida, e não necessariamente de um reconhecimento direto, como você fazer... Acho que era o Boltanski que fez alguns... que ele fazia alguns desenhos. Isso, que ele fazia uns desenhos nas páginas de livros e que eram muito interessantes, porque eram de carvão e tinha uma expressividade muito grande dentro daqueles traços, sabe? E o modo como o carvão ele adentrava nas letras, você não lia o texto, mas você percebia essa relação entre texto e imagem, sabe? Um texto que ele é também visual. Agora, se eu tenho... Isso é uma relação mais direta de um livro de artista, de um artista que faz uma interferência em um livro. Agora, se eu tenho esse mesmo desenho, uma situação hipotética, claro, tô falando, né? Que ele vai ser trabalhado com uma ideia de livro ou como um discurso de livro para fora do livro, ele de certa forma vai se remeter a todos esses elementos que compõem o livro, né? De alguma forma vai ter essa conexão, que se eu perco essa conexão, deixa de ser, né? Essa questão do pato tem muito sentido. Se ele fala como pato, se anda como um pato, então ele é um pato. Mas se eu tô chamando aquilo de pato, mas ele só cacareja, não é um pato. E assim, tem algumas características que elas podem ser negadas ao pato, mas que ainda vão fazer com que o pato seja um pato, né? Então, um pato que ele tá parado, mas ele ainda não tá andando como um pato, mas ele pode ser um pato. Um pato que perdeu as penas, ele ainda pode ser um pato. Um pato cortado em pedaços, colocado no forno e transformado em comida, ainda vai ser um pato comestível, mas é um pato assado. Mas vai ser um pato. E pensando nisso, porque assim, da medida em que a gente fala dessa maneira, das categorias, pode dar a impressão de que para ser um livro de artista precisa ser algo que possa ser lido. E mesmo que a gente ainda considere diversos tipos de leitura, mas mesmo o não ler, ele ainda indica uma relação com o livro. Negativas, elas também indicam relação. Então, não é porque aquelas placas de vidro na exposição daquela artista não poderiam imediatamente serem lidas que aquilo não se relaciona tão diretamente com o livro de artista. É outra questão que faz esse afastamento. Dá para pensar em livros de artista que não daria para serem lidos necessariamente, ou que eles não foram feitos para isso. Vou pensar em alguns exemplos. Você tem um livro de artista que eu gosto bastante, inclusive usei como referência no primeiro catálogo de exposição que eu fiz, que é o último livro de poesias do Marcel Bruters. Marcel Bruters, ele foi um artista conceitual, e antes de ser artista conceitual, ele era poeta. Publicava livros de poesia tradicionais. E depois que ele passa pelos seus processos de pesquisa como artista conceitual, ele vai lançar o seu último livro de poesia, que foi um livro fechado num bloco de gesso. E que você, ao comprar aquele bloco de gesso, poderia assumir o fetiche do objeto e deixar aquele bloco de gesso fechado na sua estante ou na sua coleção de arte, ou você poderia quebrar o bloco de gesso para ler o livro. Era uma escolha que você tinha. E ao quebrar o bloco de gesso, você ia desfazer aquele trabalho de arte. Ele ia se tornar outra coisa, você tinha essa liberdade. Esse é um exemplo de brincadeira com a não leitura. Tem um livro dentro daquele bloco de gesso. Para lê-lo, você vai ter que quebrar. Mas a proposta do artista é o livro fechado em bloco de gesso. Então você escolhe se você quer destruir o trabalho ou não. E vocês já podem imaginar que muita gente comprou o trabalho e não o destruiu. Ele continua lá fechado, no bloco.
E isso é um jogo bem interessante com a maneira como algumas propostas de arte elas podem simplesmente se tornar esculturas em cima de um pedestal. Se você me propõe um livro de artista, mas no fim das contas ele é um objeto que ele vai ser exibido sempre em cima de um cubo branco de madeira ou fechado com uma redoma de acrílico para ser observado. Bom, aquilo é um objeto de arte, escultórico, inclusive com pedestal. Por mais que a forma dele não seja a forma tradicional de uma escultura, não seja figurativo, mas ainda é um objeto para ser observado. Você pode ou não jogar com a ideia de leitura e não leitura, como o Marcel Bruthers fez. Outro exemplo disso também, o livro de carne, do Paulo Bruschi, que é um pedaço de carne fatiado no formato de livro, e você vai fatiando com a faca para passar as páginas, com as fibras. O que obviamente não é interessante, não é que você tente retirar nenhum tipo de informação inteligível de cada fibra da carne, como se elas fossem pautas de um caderno. Não é essa a intenção. Isso é uma metáfora à violência do período da ditadura. É um livro de artista, um livro de carne. Ou o Daniel Santiago, em 99, ele lança como publicação o Discurso Político, que é um livro, não sei quantas páginas ele tem, mas é um livro no formato tradicional de livro. Achei que 250 páginas. Fiz questão de achar um livro com 250 páginas e todas as páginas contêm a repetição de uma só palavra, que é a palavra roubo. Então são 200 com ficha catalográfica, direitinho, publicação com ISBN, que é o Discurso Político. Você realmente vai passar essas 250 páginas? Você sabe que a ideia é essa, que todas as páginas elas estão com a repetição da palavra roubo. Ele não é feito para ser lido desse modo, é mais uma brincadeira com essa ideia de leitura sobre a qual existe uma crítica política. Então você tem maneiras muito distintas de jogar com a ideia de livro, de brincar com a ideia de livro. Em cada um desses exemplos isso fica evidente, mesmo quando você não pode ou não é a intenção que você leia o livro de maneira fluida ou de modo tradicional. E isso remete diretamente a essa questão que você tinha falado lá no começo, sobre como que há não um atraso em si, mas há uma separação muito grande, uma falta, lembrei, como você tinha dito, era uma falta de entendimento da produção artística, ou enfim, dos artistas de modo geral, ou quem pesquisa em arte, para compreender a história do próprio livro, aquilo que envolve o livro. Porque se a gente está falando de leitura, o ler não é você ler uma sequência de palavras de um código, né, como se a escrita ela fosse uma sequência de códigos com um significado e pronto. Né? Você vai ter uma questão que é de você sair da leitura. A leitura ela acontece, sair da escrita para a leitura. A leitura ela acontece no sujeito, ela acontece no mundo, ela acontece no sair daquele material para o mundo. Né? Então você depende da relação, você depende de como que cada um desses elementos que forma esse objeto, ele remete a algo que vai se tornar uma inferência também, que vai se tornar uma relação com esse sujeito. E quando você fala isso do livro de artista, eu acho que esse exemplo, do livro de carne, esse exemplo, ele é muito interessante, porque você tem um livro de artista que ele é formado ali por essas páginas de carne, mas que dentro do processo de criação desse trabalho, a gente tem um trabalho antecessor dele, que é acho que é no mesmo ano ainda, em 78, do Arthur Barrio, que são os rodapés de carne. E esses rodapés de carne, eles eram feitos de carne, colocados no rodapé, sabe, rodapé da parede, do piso, né? Você tem o piso e o rodapé. Só que ao invés dessa carne ela ser colocada de uma forma horizontal simplesmente, ela é colocada na quina da parede. Isso significa que você tem uma dobra e dois elementos, duas porções. Se você olha, é um livro de carne, só que colocado encostado numa quina, visualmente falando. Só que a compreensão daquele elemento, do rodapé de carne, é completamente diferente do livro de carne. Mesmo que visualmente você retire do rodapé e leve para um espaço como, né, de leitura, de uma bancada de leitura, só desse carregar, imaginando que a gente está fazendo isso, né? Claro que não, porque a gente tem períodos diferentes aí de produção, mas dessa transposição desse elemento, mesmo que visualmente ele seja muito próximo, a gente está falando de uma produção que
dialoga com outras questões. Ainda mais se já se chama livro de carne. O manusear é importante, a leitura de mundo é importante, a leitura desse objeto, né, a partir do elemento carne, como o Rodrigo falou, dessa relação com a questão política, ela vai ter um discurso ainda mais forte do que um rodapé de carne. Visualmente, a gente pode encontrar coisas que elas são muito similares, como o pato e uma galinha, mas ainda assim elas estão discursando questões que são diferentes, porque vai depender do local que ela se encontra, né, o lugar desse discurso, seja um lugar do físico em si, da exposição, seja um lugar da própria experimentação. Quando a gente vai numa exposição de livros de artista, isso é um incômodo. Eu acho que todo mundo que vai à exposição acaba sofrendo, não só de livros de artista, mas de produções artísticas de um modo geral, que é você ter essa redoma de vidro que encobre o tempo histórico, de você tem uma proposta que é de um livro, que é do folhear, que é do tocar, que é talvez do comer, do cheirar, e você não pode mais fazer isso, porque ele está ali guardado como um elemento histórico que vai ser guardado muitas vezes quase como um fetiche mesmo, para que ele permaneça dentro da história. A gente tem essa tensão muito forte entre preservação e o uso do elemento artístico, que seria da proposta. E se é livro, o livro você vai folhear tanto que em um momento ele vai começar a desgrudar as páginas dessa lombarda e que ele vai ter esse uso, mesmo muitas vezes que ele não tenha página, que ele seja um livro de artista. Ele depende muito dessa relação do manuseio, de um manuseio que ele não é só do olhar, mas que ele lida com outros sentidos, né? Eu vou até aproveitar isso para comentar o meu último exemplo, que é um último exemplo de livro de artista, que é um dos meus preferidos. E depois disso eu queria que a gente falasse um pouco mais sobre a relação de livro de artista e publicações independentes, né, para fechar. Mas o último exemplo, já que a gente pensa um livro que o livro sempre se desgasta, o livro ele é sempre consumido, ele é consumido pelo tempo, ele é consumido pela relação com o corpo. Eu me lembro de mais um trabalho do Paulo Bruschi e do Daniel Santiago, que é um trabalho de 1974, chamado Como Ler. É um trabalho engraçado, tem muitos trabalhos deles que são tipos de piada, né? São brincadeiras com a realidade. O Como Ler era um livro pão, né? Eles pensaram um livro pão que foi produzido por uma padaria na época muito famosa em Recife, que era a padaria Nabuco. E a padaria produziu esse grande pão, que é uma edição de pão. Então a padaria oficialmente produziu uma edição de um pão que foi consumido, lançado consumido na livraria Livro 7 em 1974. Acompanhado de café e manteiga, isso é importante. Então as pessoas iam para o lançamento do livro, do Como Ler, e a ideia é que as pessoas comessem o livro, a relação direta entre comer e ler, obviamente, né? Então, na medida em que você consumia o livro se desfazia. Você não tem o registro da edição, da única edição do Como Ler, que ela foi assada pela padaria Nabuco. Saiu aquela brincadeira, né? Saiu do forno, esse realmente ali tinha saído direto do forno e foi logo comido. Esse é um dos livros de artista que eu mais gosto. Assim. Pessoas que gostam de comida, como que elas escolhem os seus livros preferidos? Mas é justamente dessa relação de você experimentar o livro e a leitura, não só com o olhar, né? Isso é muito interessante. Acho que todas as produções que elas vão brincando com a ideia do livro e que elas remetem, né, a todos esses discursos, elas vão falar dessa experiência com o livro no momento, sabe? No acontecimento, naquele exato momento da relação, né? Sobre essa questão do livro-pão, isso me lembrou o livro-pão que tinha aqui em casa, que é diferente, né, lógico, mas que era de uma aluna de uma pós, que eu tinha ido numa defesa, e ela tinha feito esses livros pão, ela colocou, ela mesma assou, né, fez o pão, e ela colocou um poema, um texto realmente dentro do livro, né? E aí vem as relações diferentes. Ela colocou um texto, a proposta era que a gente comesse esse livro, esse pão, e encontrasse o texto, né?
tinha uma relação mais próxima de um livro formal, né? Nesse sentido. Eu lembro que isso foi em São Paulo, e eu trouxe esse livro Pão pra cá, aqui pra Vitória. Ele veio de avião, sobreviveu 2 dias, pensando, né, vou colocar na geladeira, coloquei na geladeira bonitinho e deixei para um outro momento que eu pensei, vou fotografar, vou fazer um desdobramento artístico e tudo mais, vou, né, escrever alguma coisa a respeito, fazer uma resenha crítica, enfim. Só que vida segue, foi tanta confusão depois que eu voltei dessa viagem, tanta coisa para fazer, trabalho, que esse livro ele ficou muito tempo na geladeira, ele ficou mais de um mês. E quando eu cheguei em casa, logo depois da viagem, eu acho que eu avisei por WhatsApp mesmo pra minha mãe, e escrevi, falei, olha, tem um livro na geladeira. E não falei mais nada. Ela morreu de rir, chegou em casa e foi procurar o livro. E não tinha nenhum livro. Ela falou, Fabiana, mas eu não achei o livro. Aí eu falei, não, é esse aqui. Aí eu mostrei o pãozinho. Porque ele estava escrito no livro pão, bem pequenininho, assim, uma etiqueta, né? E aquilo ficou na geladeira. E acabou mofando com o tempo. Quando eu peguei o livro, lógico, eu já não podia mais comer, né? Não ia comer um pão mofado. Mas a minha relação com aquela situação já foi completamente diferente, porque todo dia de manhã, quando eu ia abrir a geladeira, eu lembrava do livro, eu via o livro. Então, mesmo que eu não estivesse lendo o texto que estava dentro, todo dia essa relação entre ver o livro, pensar sobre o livro, pensar sobre a minha relação com o livro, fazia parte do processo da leitura, sabe? Qual que é o disparador dessa leitura? Quer dizer, no final das contas, por mais que a gente tenha um livro, mesmo quando é um livro tradicional, você tem essa formação visual do que ele é, ou tátil, enfim, ele acaba sendo muito além do que é a partir do momento em que a gente coloca ele dentro da nossa experiência. E aí eu acho que publicações independentes têm muito essa relação também, porque vai depender do modo como a gente está falando dessas experiências, por onde essas experiências circulam, né? Esse exemplo é muito bom, cara, porque a gente sempre precisa se lembrar de que trabalhos de arte passam, trabalhos de arte morrem, trabalhos de arte têm data de validade. Alguns têm data de validade longeva, demoram para vencer. Outros não, outros vencem rápido. Mas trabalhos de arte têm data de validade. E nem sempre é tão saudável ficar consumindo um trabalho de arte sem você ter certeza se ele já não passou, se ele já não mofou, se ele já não está estragado, né? Isso é uma das razões pelas quais é muito importante a gente entrar em contato, consumir trabalhos de arte recentes. E nesse sentido eu acho que é super importante a gente estar em contato com publicações independentes e publicações recentes. A gente tem, felizmente, nos últimos anos, um interesse crescente por feiras de publicação independente, por publicações digitais independentes e experimentais. E eu estou ressaltando o independente porque, para que exista esse exercício experimental da liberdade, você precisa de independência. Quando você está vinculado diretamente a uma galeria que te exige, você está vinculado a uma feira de arte que te exige, você está vinculado a um sistema hierarquizante de exibição e de comércio, ou uma editora mais comercial, esse exercício experimental de liberdade ele vai ficar comprometido. Então, por isso ressaltar muito o independente, né? Aliás, falando de independência, a gente tem um exemplo de publicação que para mim pode ser considerado um livro de artista. A gente tem um exemplo muito próximo que eu acho que vale a recomendação linkada aqui, que são as Miririm do Daqui. Marcelo Daqui, que está sempre em contato com a gente, ele produz a publicação independente Miririm, que pode ser chamada de zine, de revista, acho que independe, assim, nesse sentido, o modo como a gente chama, e elas geraram material tanto impresso, físico, quanto digital. E fica linkado aqui na descrição os perfis do Daqui, para que vocês poderem acessar, apoiar e comprar as publicações do Daqui também. Aliás, né, já que eu comentei disso, é muito provável que esse episódio ele gere um Pictopod, que é mais uma atividade que o Daqui realiza, a escuta de podcasts para desdobrar um conteúdo visual. Recentemente ele começou a apresentar a feitura desses conteúdos em live no YouTube. Então quem sabe, né, se o Daqui considerar que esse é um episódio que ele pode gerar um Pictopod interessante, de repente isso vira vocês podem acompanhar de repente a feitura do Pictopod a partir desse episódio diretamente no canal de YouTube do Daqui, que também vai estar linkado aqui na postagem. E é interessante você falar da produção do Daqui, porque eu estava pensando muito nele hoje, porque ele começou a fazer microcontos que usa linguagem
de animação, digamos assim, mas que você tem um discurso que ele é do microconto, que é do conto, mas que brinca com o campo artístico, que brinca com várias linguagens, sabe? Eu acho isso extremamente interessante quando a gente traz isso para dentro de um discurso do que é leitura, do que é um entendimento do ler e do se envolver com o conteúdo. Quando você falou isso de publicações independentes, todos esses trabalhos, eu acho que é extremamente interessante quando a gente pensa que, poxa, publicação independente já surge como um termo que ele traz pouca complicação nesse sentido, pelo menos por enquanto, né? Você tem publicações que são independentes e que ela vai abarcar um campo enorme de produções, desde que elas sejam publicações e independentes. O que guarda, isso que você falou, né, desse exercício experimental de liberdade, mas ela vai marcar, muitas vezes, esse campo de saída, essa possibilidade de saída desse pedestal que o campo artístico, por mais que ele tenha tentado subverter, deixar o pedestal de lado, ele sai da escultura, digamos assim, de um modo físico, mas ele continua no sentido simbólico, de uma marra da produção e também de sair de fora do ego artístico, né, para outras áreas. É quase como um respiro, muitas vezes, você ter esse interesse por publicações que não tem uma pretensão necessariamente artística, que é um dos problemas que eu acho que o livro de artista hoje ele está enfrentando, porque é esse campo que ele já vem sendo discutido como categoria de produção desde pelo menos a década de 60, né, que abarca essas produções desde a década de 60 e que a discussão se tornou muito teórica, muito forte na década de 80 em diante, ele já está tão saturado nesse sentido de exploração de o que fazer, como brincar com esses elementos, que ele criou uma certa amarra. E quando a gente vê que cada vez mais tem uma galera que não está conseguindo ficar dentro desse campo porque já se sente sufocada dentro dessa produção. E aí ela vai, muitas vezes, para publicações independentes. Acho que essas publicações elas conseguem reunir de uma forma hoje mais harmônica o que seria um desdobramento posterior do livro de artista. Não que a gente coloque no sentido de linear, né, de origem, de causa e consequência, lógico que não, né, mas tem uma relação ali de aproximação com o livro de artista, mas que sai para fora dele, sabe, ultrapassa essa barreira do que seria, que envolve um livro e o artista, e vai envolver o livro, o artista, o designer, qualquer outra pessoa, enfim, um letrado, um não letrado, uma pessoa que está trabalhando com essa publicação independente de uma forma geral. Acho que essa abertura que a publicação independente fornece nesse entendimento do que é livre, do que é produção artística, é algo mais atual que está ainda em um primeiro desenvolvimento, sabe? Que talvez daqui a alguns anos alcance uma maturidade ainda maior. E aí, lógico, como sempre, o campo artístico e teórico artístico vai vir engolir isso e dar outros nomes para essas produções, para conseguir teorizar e complicar algumas questões. Mas que pra gente é muito interessante ver, sabe, todos esses discursos e participar disso, né? Eu lembro a primeira vez que eu fui na Feira Plana, em São Paulo, que foi muito divertido, né? De você ter um contato com a pessoa que estava ali produzindo aquelas publicações, e que é uma diferenciação também em relação ao livro de artista, que se perdeu com o tempo, porque o livro de artista, principalmente na década de mais ou menos de 60, 70, principalmente não, né? Porque, enfim, uma parte dessa produção de livro de artistas tinha uma intencionalidade de tornar isso mais acessível, de tornar isso acessível nesse sentido de financeiro mesmo, né? De ser muito mais barato do que uma produção artística, do que uma obra de arte, com toda a sua herança como obra de arte, e que aos poucos isso foi se perdendo também, né, de você ter quase como uma cisão entre trabalhos que vão fazer uso da publicação como modo de circulação mais rápida, efetiva e entre outras pessoas que não consumiriam arte, e uma produção que ela é de livro de artista que pauta por aquilo que é raro, que sei lá, tem uma tiragem de, como se diz tiragem, né, mas tem 10 livros e eles são assinados por pessoas extremamente reconhecidas que custam milhares de dólares. Essa é a diferenciação. A gente tem tudo isso dentro da categoria de livro de artista, mas as publicações independentes, por enquanto, ainda elas trabalham mais com essa relação desse grupo que torna essas produções mais ágeis entre as pessoas, sabe? De criar esses laços de uma forma mais rápida. E mais rápida não no sentido de tempo, mas no sentido de aproximação mesmo.
Tá aí, encerrando mais um Não Pode Tocar. Gostou, não gostou, fala com a gente, manda um recado, diz se você concorda ou se discorda do que a gente falou, se faltou alguma informação. Você pode mandar um e-mail pra gente em nãopodetocar@gmail.com e lá conversar com o tio e ganhar uns lambejos em @nãopodetocar, tanto no Twitter quanto no Instagram. Acessar aqui a postagem para verificar os links que a gente deixou em notamanuscrita.com e considerar apoiar a gente financeiramente no PicPay a partir de R$1. Tem mais alguma coisa que vocês gostariam de falar ou indicar? Agora no final, uma indicação, uma recomendação, um recadinho final? Eu vou deixar linkado lá, como o Rodrigo falou, né, alguns textos, alguns livros, mas eu acho que eu vou fazer a indicação de alguns livros infantis que foram pontapé inicial para começar a trabalhar com livros de artista, porque eles brincam muito com essa relação com a materialidade do livro, principalmente dentro dessa relação com a página e com relação entre texto e imagem. Tem 3 livros que eu gosto muito, que é uma trilogia e que está sendo agora, né, um objeto de estudo dentro do meu doutorado, que são os livros da Suzy Lee, que é a trilogia da margem, que é formado pela onda, pelo espelho, o nome do livro, os 3 livros, né? Onda, Espelho e Sombra, que são livros que brincam muito, são livros imagem que brincam muito com essa relação de que você tem um livro ali, que você observa realmente a formação material do livro. E os livros do Bruno Munari também, né? Os livros ilegíveis, os pré-livros que ele traz ali, que ele questiona essa relação do ler, né? De você não ter, são esses primeiros livros realmente que vão fazer isso, de trazer uma página toda em vermelho, que ela tá dizendo alguma coisa, uma página toda em vermelho, não é à toa. Acho que é isso. Eu tô vendo uma série na Netflix que é Good Girls, e é muito legal. É muito, muito, muito legal. Eu já tô doida pra ver o próximo episódio. É sobre o que é? São 3 mulheres, elas entram pro mundo do crime, mas que sabe esse estereótipo da mulher dona de casa e a outra que trabalhava, acho que no fast food, se eu não me engano, no primeiro episódio, ou era no supermercado, e aí elas assaltam o supermercado na primeira temporada, que agora já tá na 3ª, e a coisa só vai piorando, mas tem momentos que me lembram um pouco Breaking Bad, mas tem alguns momentos interessantes, assim. É aquela coisa, né, a dica do vamos afundar no sofá um pouquinho, essa tem sido a série pra isso. Como é que é o nome, tio? Gato com chapéu de alumínio. Mas quem é que faz? Ah, tá, não, então fica aqui, tá linkado na descrição do episódio, então, aí a recomendação também, as recomendações da Fabiana e do Titi. Aliás, tio, acho que a gente até jogou outro dia, assim, a gente tava jogando a dedanha, sei lá como é que fala, com o Ing, que é a do gato com chapéu de alumínio também. Fica aí as recomendações. Eu já coloquei várias referências aqui no final da postagem também, então eu vou me dar a liberdade de não ficar fazendo recomendações além das que eu já dei. Fica aqui os canais do Daqui, minha recomendação especial para que vocês acompanhem a produção do Daqui no Twitter, no canal do YouTube dele também. Lá no Twitter dele tem o link para tudo, então é só vocês irem lá e procurarem. Beleza? Fechamos por hoje. Fechamos. Então é isso. Se nada der muito, mas muito errado, semana que vem a gente tá de volta. Valeu, falou. Tchau, tchau. O pior, Rodrigo, deixa eu te falar, é que eu fui procurar a porcaria do nome da série, e aí a primeira chamada era: fãs prometem boicotar o seriado. Eu falei, eita porra. Indicação de coisa que tem que ser cancelada, com certeza, não sei porquê, é por causa da 3ª temporada, eu não vou ler ainda porque tem spoiler, mas ai meu Deus. Ai. Bom, eu vou colocar essa parte no final aí também, então, de extra. Então cancela, eu não sei nem por que é, gente, vai ver coisa